Olá, tudo bem? Muitos pacientes me procuram durante a semana para falar de seus relacionamentos. Muitos relatam que os seus relacionamentos são tóxicos, fazem mal para um ou para outro. Mas por que isso acontece? Todos nós, uma vez na vida, já passou por isso, por ter uma relação que muitas vezes um puxa para um lado, outro puxa para o outro lado, e aí a gente acaba não entendendo por que os dois não seguem em frente, juntos e de mãos dadas. Se você está passando por um relacionamento assim, fique aí até o final do vídeo, que hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre isso. Eu sou Mário, psicólogo e especialista em hipnose clínica. Hoje resolvi gravar esse vídeo porque eu recebo muitos pacientes e pacientes falando exatamente sobre isso, sobre os seus relacionamentos que terminaram, alguns terminaram e alguns ainda estão dentro da relação, só que estão sufocados e não conseguem entender por que a relação deles chegou nesse limite. Muitas vezes a gente precisa analisar lá na infância como é que foi a criação da pessoa que está ali relatando aquele fato. Se for uma mulher, por exemplo, eu tive uma paciente que me relatou exatamente isso na semana passada. Falou que ela tinha a sensação que ela mentia. Ela queria entender por que ela contava mentiras, inclusive para o marido dela, escondia algumas coisas, inclusive para o seu parceiro. E aí eu queria saber como é que foi a criação dela. E ela me contou que o pai dela era um pai muito rígido, muito agressivo. E ela não podia fazer nada. Dançar isso com as amigas, dançar. Tinha que chegar no horário correto em casa. E aí o que ela fazia? Ela mentia. Ela enganava o pai dela para conseguir sair de casa e fazer as coisas que ela queria fazer e gostava. Só que aí ela cresceu e continuou fazendo isso. Arrumou um marido que também era parecido com o pai dela, é parecido, eles continuam casados ainda. E aí ela continua omitindo e mentindo sobre várias coisas no seu dia a dia, na relação. E aí isso faz muito mal para ela. Aí eu contei para ela que quando a gente conta uma mentira, a mentira dá trabalho. Por que a mentira dá trabalho? Porque a todo momento a gente precisa lembrar o que a gente inventou, o que a gente contou para o outro. E lembrar disso, porque a mentira ela entra na memória superficial, memória de curto prazo. E aí ela é esquecida. É diferente da verdade, a verdade é fato. Verdade é uma só, a mentira pode ter várias versões. A polícia faz muito isso, o detetive da polícia faz muito isso. Ele vai perguntando para a pessoa que ela é suspeita, perguntando: onde é que você estava 11 horas da noite no dia tal? Aí a pessoa fala: eu estava jantando, comendo pizza com a minha família. E aí ele começa a fazer várias outras perguntas, e aí ele volta naquela pergunta e fala: naquele dia que você estava jantando com a sua família, você estava comendo macarrão, você falou, né? Tinha mais alguém com você? Aí a pessoa fala: sim, eu estava comendo macarrão com a minha família, tinha mais tal pessoa. Peraí, não era pizza que você falou? Por que agora é macarrão? Então a mentira, ela tem, né, entra na memória de curto prazo e a pessoa acaba esquecendo. Então, contar mentira, eu sempre falo para as pessoas, dá muito trabalho, porque você tem que lembrar a todo momento o que você inventou. A verdade é uma só. Então eu aconselhei ela a fazer o seguinte: a partir daquele dia, ela começasse a falar a verdade, até para que ela mudasse a história dela, mudar a vida dela. E a partir daquele dia eu falei para ela: você vai chegar em casa hoje e vai dizer: eu fui no psicólogo, conversei com o psicólogo, ele me relatou que eu venho com essa mania desde lá quando eu era criança, eu aprendi a ser assim por conta do meu pai, eu aprendi com a vida, não tem culpa disso, e é uma grande virtude saber que tem esse defeito e tentar, né, eliminar esse defeito. Então ela vai fazer terapia comigo, nós vamos fazer todo um tratamento e a gente vai eliminar isso que tanto incomoda ela. Então, se você tem uma relação que muitas vezes você não entende porque faz certas coisas, ou o parceiro de você faz certas coisas, ou ele não incentiva você de alguma maneira, você acha que ele não incentiva, ou o homem, né, também, né, acha que a mulher não incentiva, procure ajuda profissional,
o profissional ele vai fazer uma análise de como é que é a relação de vocês, como é que é o dia a dia de vocês, como é que foi vocês lá na infância, nas suas famílias, porque veja bem, cada um de nós vem de uma família diferente. Olha a salada de fruta. Eu venho de uma criação, a minha esposa vem de outra criação, a gente junta, os dois, juntam uma relação e vira uma salada de fruta. E aí esses dois têm um filho. Aí cada um quer criar de uma maneira. Então não é tarefa fácil entrar em um acordo em uma relação. Tem que sempre um abrir a mão de alguma coisa, sempre ceder alguma coisa, sempre pedir desculpas, sempre ir atrás sim quando brigar, porque tem briga em relação perfeita, aquela da propaganda da margarina não existe. Então tem que ter esse jogo de cintura numa relação, se os dois querem que essa relação continue. Eu sempre digo, tem que ter briga numa relação. Claro, briga, nada de agressão física, nada de agressão psicológica. Eu falo briga, aquela briga de não concordar com algumas coisas. Ah, você colocou muito sal na comida. Ah, você não lavou a louça. Essa briga saudável, essa briga leve, que faz parte de uma relação, faz parte de um casal. E o casal que não briga, e aí? Alguma coisa está errada também. Briga no sentido que eu falei, que é a briga leve. Briga sobre um gostar de uma coisa, outro gostar de outra. Isso é super saudável. Isso tem que ter na relação. Então, se você está passando uma crise de relacionamento, principalmente nesse momento tão difícil que a gente está vivendo agora, que é mais difícil ainda, que a gente convive mais próximo, a gente vê mais o defeito, a gente aponta mais o defeito, é mais difícil ainda. Então, se você está precisando de ajuda, procure ajuda profissional. Se você gostou desse vídeo, se faz sentido para você compartilhar esse material com alguém, pode compartilhar à vontade. Parabéns por ter ficado até o final do vídeo, espero que eu tenha te ajudado de alguma forma. Me segue lá no Instagram, psicólogo.mario, eu sempre estou colocando material novo, vídeo novo lá no Instagram, bastante material mesmo. É isso aí, o vídeo de hoje fica por aqui. Um beijo no seu coração e até a próxima. Valeu!